Em 1932, Sigmund Freud escreve uma carta para o físico Albert Einstein. Essa carta era uma carta patrocinada por uma instituição que promovia o debate entre grandes homens, grandes pensadores de seu tempo. O tema dessa carta ficou muito famoso e se chama Por que a Guerra? E integra hoje as obras completas do psicanalista Sigmund Freud. Mas fica a pergunta: será que as reflexões de Freud, lá em 1932, ainda servem para a gente hoje? Então, é o que a gente vai descobrir depois da vinheta. Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Fábio Martinelli Casemiro, historiador, doutor em teoria literária e membro em formação na área de psicanálise do Instituto Bergasse. Então, estou aproveitando aqui os meus estudos para a gente pensar a validade do pensamento de Freud, que em 32 se corresponde com o físico Einstein, para refletir sobre questões importantes do período. E a pergunta colocada ali, que Einstein coloca para Freud, é: por que a guerra? Vamos entender o que é isso. Isso daqui está nessa obra aqui, tá? Do Sigmund Freud, que vocês vão encontrar na Companhia das Letras, tá? É essa obra que eu trago para vocês aqui, né? É o volume 18 da Companhia das Letras, O Mal-Estar da Civilização, Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise e outros textos. Um desses textos é a Carta do Freud, né? Os textos que estão nesse volume foram publicados de 1930 até 1936. E agora está saindo essa tradução muito legal, feita pelo Paulo César Souza, que está traduzindo para a gente aqui no Brasil, direto do alemão para o português. Tá? Vamos dar uma olhada mais de perto. Olha aqui o que está dizendo o texto, né? Por que a guerra? Carta a Einstein de 1932. O título original, né, em alemão, Warum Krieg, né? E está aqui explicado embaixo, né? Em 1931, as duas instituições que patrocinaram a publicação solicitaram a intelectuais de relevo que trocassem cartas sobre temas do interesse geral dos povos. Albert Einstein, um dos primeiros a ser contatado, escolheu o tema e o interlocutor dessa correspondência. A carta de Einstein, que abre o volume, tem apenas 3 páginas. Seus principais pontos acabam sendo reproduzidos pela própria obra do Freud. Sem mais delongas, vamos entender o que o Freud estava pensando aqui com Einstein? E será que isso serve para a gente pensar o que a gente está vivendo agora, esse momento muito triste do conflito lá na região da Palestina, do Oriente Médio, entre povos de Israel, os judeus de Israel, e os muçulmanos, os povos árabes da Palestina, especificamente faixa de Gaza e Cisjordânia. Vamos dar uma olhadinha no texto do Freud e ver em que medida ele traz questões importantes para a gente hoje. Antes de mais nada, eu quero fazer um disclaimer aqui. Eu não estou fazendo um julgamento moral e nem estou aqui para julgar lado certo, lado errado. Muito pelo contrário, se esse vídeo se presta a alguma coisa, é contribuir para a gente tentar entender por que a gente tem essa necessidade de pensar em lados certos e lados errados. O objetivo aqui é trazer elementos para a gente pensar como a guerra, tão distante da gente, num lugar tão distante do nosso agora, diz mais de nós mesmos do que nós gostaríamos que essa guerra dissesse. E de que modo esse conflito importa sim para nós hoje, porque reflete e porque diz mais de nós mesmos do que talvez dos outros lá fora. Vamos à carta do Freud para a gente entender o que está acontecendo. Viena, setembro de 1932. Caro senhor Einstein, quando soube que tinha a intenção de convidar-me para uma troca de ideias sobre um tema que lhe interessa e que também lhe parece digno do interesse de outros, concordei de imediato. Pensava que escolheria um problema situado nos limites do que hoje podemos conhecer,
para o qual cada um de nós, tanto físico como psicólogo, criasse sua via particular de acesso, de modo que os dois chegassem ao mesmo terreno a partir de lados diversos. Mas o senhor me surpreendeu ao lançar a questão de o que é possível fazer para livrar os homens da fatalidade da guerra. Bom, o que é interessante dessa carta, ao meu modo de ver, é que note, há em Freud uma dimensão aqui muito mais preocupada em tratar de como a gente faz, Freud e Einstein, né? O que a gente faz para evitar a guerra, mais do que o que a gente fazer com a guerra instalada. De antemão, se o que a gente está buscando aqui é um pouco a relevância dessa carta lá de 32 para os dias atuais, nessa apresentação ela já se mostra muito interessante. Por quê? Porque talvez seja isso. O que a gente pode fazer para evitar que surjam as guerras, para evitar com que as guerras nasçam, mais do que como resolver o conflito das guerras. Talvez seja intuitivo que o conflito da guerra só pode ser resolvido, ora bolas, com diálogo, com política, com diplomacia. A guerra é o declínio da conversa. A guerra é a decadência da política, é a exaustão da diplomacia. Então, a guerra é, na verdade, a resposta desumana, anti-humana, a negação do humano. Se o humano pode ser para nós aqui um lugar de troca, um lugar de circulação de afetos. Vamos continuar para o próximo trecho selecionado aqui que eu trouxe para a gente. Partindo de nossa mitológica teoria dos instintos, opa, calma lá, para quem não é da psicanálise, vamos dar uma ajuda aqui. A base do pensamento da psicanálise do Freud, da psicanálise freudiana, né, é a teoria dos instintos, né? A libido, Eros, princípio de morte, Thanatos, né? Essa é uma base sobre a qual Freud constrói seu pensamento. Vamos continuar. O objetivo aqui não é trabalhar com. O objetivo aqui não é explicar a psicanálise. O objetivo aqui é a gente pensar na questão da guerra. Vamos voltar para a carta e vamos entender isso. Partindo de nossa mitológica teoria dos instintos, é fácil chegar a uma fórmula para os meios indiretos de combater a guerra. Se a disposição para a guerra é uma decorrência do instinto de destruição, então será natural recorrer contra ela ao antagonista desse instinto, a Eros. Se a guerra é um instinto de destruição, então o oposto do instinto de destruição é o instinto de construção. É um instinto de amor, de afirmação da vida. Se a guerra é a recusa da vida, o que nós precisamos para contribuir com o fim da guerra, para evitar que ela aconteça, é a afirmação do princípio da vida. E a afirmação da vida, na teoria dos instintos da psicanálise, é Eros. Tudo que produz laços emocionais entre as pessoas tem efeito contrário à guerra. Eu vou destacar, é muito importante isso. Tudo que produz laços emocionais entre as pessoas tem efeito contrário à guerra. Essas ligações podem ser de dois tipos. Primeiro, relações como as que se tem com um conjunto, com um objeto amoroso, embora sem objetivos sexuais. A psicanálise não precisa se envergonhar quando fala de amor, pois a religião também diz, abre aspas, ama ao próximo como a ti mesmo, fecha aspas. Sem dúvida, é uma coisa mais fácil de se pedir do que de se realizar. O outro tipo de ligação emocional é o que se dá pela identificação. Tudo que estabelece importantes coisas em comum entre as pessoas produz esses sentimentos comuns, essas identificações. Nelas se baseia, em boa parte, o edifício da sociedade humana. Já retorno para o texto. Então, para que não aconteça a guerra, que é um instinto, vamos superar a dimensão do instinto, porque o Freud vai além do instinto, né? Ele vai para a dimensão do afeto, para a pulsão. A pulsão de destruição é Thanatos.
né? E a negação da vida e a pulsão, né, de afirmação da vida é eros, é o amor. Aí ele fala, amor, a gente pode pensar em dois tipos. O amor, sim, em termos eróticos e tal, mas tem um outro tipo de amor, né? Que é o amor que a própria religião coloca, que é o amor do ama o próximo como a ti mesmo, né? Mas ainda tem esse outro tipo, né? Outro tipo de amor, além do amor fraternidade, o amor fraterno, né? Você tem também o amor solidário, você tem o outro tipo, que é da identificação. Identificar-se com o outro, encontrar-se no outro, certo? Beleza? Vamos continuar esse segundo parágrafo aqui, tá? O lamento acerca do abuso da autoridade que o Senhor faz em sua carta leva-me a outra sugestão para combater indiretamente a inclinação à guerra. Inscreve-se na inata e ineradicável desigualdade dos homens, o fato de eles se repartirem em líderes e dependentes. Esses últimos são a grande maioria, necessitam de uma autoridade que tome decisões por eles, decisões que, em geral, eles acatam incondicionalmente. Bom, o que eu gostaria de destacar do que está sendo colocado aqui? Eu gostaria de destacar que ele fala, né? Inscreve-se na inata e ineradicável, ou seja, não dá para erradicar, não dá para tirar desigualdade dos homens. E a desigualdade aqui a gente pode entender de duas naturezas. Aí é uma interpretação bastante minha do que eu estou fazendo do Freud. A gente pode pensar em desigualdade no sentido que ele está colocando, que é a desigualdade entre líderes e seguidores. Isso é uma coisa que preocupa demais, né, da psicologia das massas, que o Freud vai trabalhar, respondendo ao texto do Le Bon, etc. e tal. É muito importante. Então você tem as lideranças, você tem os liderados, os que conduzem e os que são conduzidos. Então é muito importante pensar nisso, e é isso que o Freud está colocando. Eu até colocaria outro valor, a desigualdade em termos, né, da desigualdade social, desigualdade de oportunidades, né, desigualdade de condições sociais, desigualdade na distribuição de riquezas, porque ao distribuir as riquezas de modo não equânime, a gente está necessariamente distribuindo de modo desigual as oportunidades, e ao distribuir de modo desigual as oportunidades, a gente distribui de modo desigual o poder e a possibilidade do crescimento da inteligência, do florescimento do humano, certo? Então a desigualdade é um problema, mas vamos ficar, além dessa que eu trouxe para agregar, da questão da do que o Freud coloca, das lideranças e dos liderados. Está circulando bastante aí, a gente vê pelo Instagram, a gente vê pela internet, algo que a gente precisa lembrar. Uma coisa, vamos falar da guerra, vamos trazer essa informação já para a guerra que a gente está vendo entre Israel e Palestina. Uma coisa é a liderança política de extrema direita que acontece hoje, algumas décadas, em Israel, no Estado judeu. Uma liderança de extrema direita capitaneada por Benjamin Netanyahu, que investe há décadas na exacerbação da violência contra o povo palestino, na desculpa de que isso traria paz. E nós sabemos, não vai trazer a paz. E o que eu estou falando tem embasamento não só do que eu acho, mas tem embasamento crítico, inclusive, de muitos pensadores judeus. Muitos pensadores judeus hoje, como, por exemplo, Michel German, né, que a gente vai falar dele aqui em outros vídeos, muitos pensadores, né, judeus criticam a postura de Benjamin Netanyahu, que fez o quê? Investiu na violência cada vez mais colonial diante dos palestinos, de modo a fomentar a radicalidade entre os palestinos. Então, notem, uma coisa é a liderança de Israel, outra coisa
são os habitantes de Israel. E recentemente saiu um dos principais jornais de Israel que grande parte dos moradores, dos cidadãos de Israel, não apoiam as políticas repressoras e violências de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, né, do governo de Israel. Tá, isso precisa estar bem claro. Uma coisa é a extrema-direita de Israel, outra coisa o povo judeu. Não podemos confundir. Uma coisa são os líderes, outra coisa os liderados. É preciso investir na formação e na seleção de melhores líderes. Mas é preciso, acima de tudo, não confundir com os liderados. Então, uma coisa é o governo de Israel, que cada vez mais se tornou de extrema direita. Outra coisa é o povo de Israel, outra coisa são os judeus. Uma coisa é o Hamas, que promoveu um massacre de judeus histórico, agora, na guerra que nós estamos vendo acontecer. Outra coisa é o povo palestino, que muitos, inclusive, não subscrevem o Hamas, não apoiam o Hamas. Do mesmo modo, né, não confunda o antigo governo de extrema-direita do Brasil com o povo brasileiro. Né? Não confunda lideranças que podem ser violentas e que conclamam certas identidades e nacionalidades para justificar sua violência com grande parte de uma população que, por vezes, não se sente representada por essa violência. E extrapolando, mas trazendo, desenvolvendo melhor o argumento do Freud. O Freud colocou lá, não vamos confundir a desigualdade entre lideranças e liderados. Não vamos confundir palestinos e judeus que moram aqui no Brasil, que estão aflitos pela violência e que precisam do nosso apoio agora para que esse conflito se resolva. Não vamos confundir isso com as violências impetradas por lideranças políticas do outro lado do mundo. Não vamos confundir. É muito importante que a gente não se esqueça o papel que nós temos. E o papel que nós temos é de evitar a guerra, de afirmar, como diz Freud, Eros em detrimento de Thanatos. Afirmarmos o afeto, a amizade, a afirmação da vida no lugar da destruição dela. Certo? Vamos continuar com a leitura do Freud, que parece que está bastante atual esse documento. E Freud continua. Por que nos indignamos de tal forma com a guerra? O Senhor, eu e tantos outros? Por que não a aceitamos simplesmente como mais uma das penosas desgraças da vida? Afinal, ela parece algo próprio da natureza, biologicamente fundamentado, dificilmente evitável na prática. Não se surpreenda com minha pergunta. Para os fins de uma investigação como esta, talvez seja permitido usar uma máscara de distanciamento que na realidade não se possui. A resposta seria: porque todo homem tem direito à sua própria vida, porque a guerra aniquila vidas humanas plenas de esperança, coloca o indivíduo em situações aviltantes, obriga-o a matar outros, algo que ele não quer, destrói preciosos bens materiais resultantes do trabalho humano e outras coisas mais. E, além disso, em sua forma atual, a guerra já não oferece oportunidade de satisfazer o antigo ideal heróico. E, no fundo, graças ao aperfeiçoamento dos meios de destruição, uma guerra significaria a eliminação de um ou até mesmo de ambos os adversários. Olha que curioso que ele está falando aqui. Note, essa carta é de 32. A Segunda Guerra Mundial vai estourar de vez em 1939. Veja que essa carta entre Freud e Einstein é uma carta de homens que viveram a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi considerada a Grande Guerra. Foi ali as guerras de trincheiras, a guerra mais sangrenta que se já ouviu falar. E depois não ficamos por aí, né? Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. E depois ainda tivemos a Guerra Fria, que gerou conflitos localizados, como Vietnã, como Iugoslávia, enfim, a Guerra das Coreias. Note, essa carta de Freud é muito atual. Lá atrás, em 32, ele estava dizendo, bom, por que a gente não quer a guerra?
Porque nós afirmamos a vida. Porque nós afirmamos esse princípio de humanidade que é eros, que é a crença de que a guerra desumaniza, ela faz com que uma pessoa mate outra pessoa, ela faz com que a civilização destrua a sua cultura material, destrua a sua riqueza e que leve a humanidade a recusar aquilo que faz dela humana, demasiadamente humana, que é o amor, que é a possibilidade de afirmar a vida. Mas mais do que isso, o Freud fala, a guerra vai nos levar, na atual conjuntura de tecnologias, a guerra vai nos levar à destruição mútua. Bom, isso Freud disse em 32. É interessante, né? Porque tem um pedaço interessante aqui, né? Vários, mas porque todo homem tem direito à sua própria vida, porque a guerra aniquila vidas humanas, né? Obriga a matar outros, algo que ele não quer, destrói preciosos bens materiais e coisas mais. E além disso, em sua forma atual, a guerra não oferece oportunidade de satisfazer o antigo ideal heróico. O antigo ideal heróico. Bom, o ideal heróico é um problema, talvez, das civilizações, porque existe uma ideia ancestral arraigada em nossa masculinidade ocidental do ideal de guerra como possibilidade de aniquilação do outro. O que a gente viu pela nossa experiência do século XX e do século XXI é que a ideia de aniquilar o outro só leva à auto-aniquilação, à mútua aniquilação. Talvez a única guerra válida seja justamente a guerra contra esse ideal heróico de que um pode suplantar o outro, exterminar o outro. A gente viu aonde vai dar a ideia de extermínio. A gente viu, e olha que interessante, o Freud está falando isso antes da Segunda Guerra Mundial. E a gente viu o extermínio, a Shoah, o Holocausto, os campos de concentração, a gente viu Treblinka, a gente viu Auschwitz, a gente viu campos de concentração, a destruição em massa, a chamada solução final. Toda vez que a humanidade quis a solução para todos os seus problemas, a gente viu onde isso foi dar. A ideia de acabar com a ideia do contraditório, da possibilidade da fala do outro, da possibilidade da existência do outro. Quando a gente quis uma solução final, o que a gente viu foi a ascensão dos valores autoritários, totalitários, nazifascistas. Não é? Não era essa a chamada solução final do partido nazista alemão? Pois então, acho que é isso que a gente tem que aprender com a carta do Freud. Vamos continuar? Tem mais um pedacinho interessante aqui. Ele continua. Ora, a guerra contraria de forma gritante as atitudes psíquicas que o processo cultural nos impõe. E por isso temos de nos revoltar contra ela. Simplesmente não mais a suportamos. Não se trata apenas de uma rejeição intelectual e afetiva. Para nós, pacifistas, é uma intolerância constitucional, como que uma idiosincrasia ampliada ao extremo. Parece, inclusive, que as degradações estéticas inerentes à guerra não contribuem muito menos para a nossa revolta do que suas crueldades. E quanto tempo teremos de esperar até que os outros também se tornem pacifistas? Não há como dizer, mas pode não ser uma esperança utópica que a influência desses dois fatores, da atitude cultural e do justificado medo das consequências de uma guerra futura, venha a terminar com as guerras num tempo não muito distante. Por quais meios ou rodeios não chegamos a perceber? Enquanto isso, uma coisa podemos dizer: tudo que promove a evolução cultural também trabalha contra a guerra. Não vou repetir isso. Por quais meios ou rodeios não chegamos a perceber? Enquanto isso, uma coisa podemos dizer: tudo que promove
A evolução cultural também trabalha contra a guerra. A evolução cultural trabalha contra a guerra. É curioso, né? Porque existe aqui em Freud algo muito interessante, algo que nos soa como naive, né? Em 32 ele está falando algo como naive, ingênuo. Em 32 ele está olhando e está falando assim, olha, a gente não aguenta mais a guerra. A guerra é insuportável. Pois é, em 39 nós temos a Segunda Guerra Mundial, nós temos a Guerra Fria e os múltiplos conflitos que muitas vezes não são destacados na mídia. Como, por exemplo, há décadas, o, o governo de extrema-direita, liderado por Benjamin Netanyahu, promovendo um bloqueio contra palestinos, de modo que impede a vida soberana e a possibilidade da criação e da afirmação do Estado palestino. Notem, eu não disse que os judeus fazem isso. Eu não disse que Israel faz isso. Eu não disse que é desejo dos israelenses que isso aconteça. Eu disse que um grupo liderado por Benjamin Netanyahu faz isso contra o povo palestino. E o que a gente faz então? Então a gente tem que agora tomar o lado de B ou de A. Não. O que a gente faz agora, segundo Freud, e bom, como alguém que está em formação psicanalítica, alguém que está buscando aprender mais sobre o circuito dos afetos dos seres humanos, eu acho que o que a gente tem que fazer é isso. É se atentar que tudo aquilo que promove a evolução cultural trabalha contra a guerra. Porque quando a gente evolui culturalmente, quando a gente melhora o nosso jeito de pensar, quando a gente é capaz de olhar para uma massa de pessoas dizendo coisas sem sentido, a gente fala, pera lá, isso daqui é legal, isso é importante, isso é valoroso, vamos aprender com essa gente aqui. Não, com essa galera aqui violenta não vamos aprender. Com essa galera que está espalhando desinformação não vamos aprender. Quando a gente é capaz de criticar a realidade e discernir o trigo do joio e sempre selecionar aquilo que promove a evolução cultural e com ela promove a vida, bom, então a gente vai estar do lado certo. E o lado certo não é o lado de um nem o lado de outro, mas é o lado que afirma a promoção da cultura e a promoção da vida, e que mais coloca é, a afirmação da vida em primeiro lugar. Esse é o partido que deve ser tomado. Quando a gente lê o texto do Freud, a gente tem uma sensação de que ele é um pensador ingênuo. Mas talvez a gente precise se cercar dessa ingenuidade. Certamente a gente vai dizer que Freud é ingênuo, porque em 32 ele dizia que a guerra, ele dizia para o Einstein, a guerra nos é insuportável. E a guerra volta em 39 e a guerra não parou de existir até hoje. Os conflitos militares proporcionados por gente muito poderosa, por grupos muito poderosos em grandes nações, se valendo de certas mentiras, de certos valores ideológicos, como cortina de fumaça. Nós somos americanos e vamos impor a liberdade, e tomam um território. Nós queremos a liberdade do nosso povo, em nome dela nós matamos outro povo. Nesse jogo, esse jogo, né, de ideologias, e que mascara interesses de pequenos grupos mobilizados por capitais escusos, né? Esse jogo é a mobilização, vamos dizer assim, internacional do desejo de morte, do Thanatos, da expressão máxima de morte e que recusa a vida. Como que a gente luta contra a guerra e não contra pessoas? A gente luta contra a guerra sem cair nessa bobajada de que o governo brasileiro está apoiando os terroristas da Palestina,
Os palestinos não são terroristas. O grupo Hamas agiu de forma genocida diante dos judeus, de Israel. Contudo, entretanto, todavia, um certo grupo de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, vem há mais de 70 anos organizando um combate mortal, mortífero diante do povo palestino. O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que promover a compreensão e o diálogo é aquilo que combate a guerra e evitar a desinformação. Nós estamos tendo agora um exemplo do Estado brasileiro indo lá fora, né, e buscando acordos para repatriar o nosso povo brasileiro que estava na região de conflito. Muita gente que não gosta do atual governo federal e que não votou no governo federal. E tudo bem, o governo não é para quem votou. O governo é para todos. E o atual governo federal está fazendo isso. Não vamos cair nessa bobeira de que eu sou de determinada religião, então eu apoio Israel, então eu sou contra os palestinos. Quem disse? Tá cheio de israelense, tá cheio de judeu. São coisas diferentes, tá? Mas enfim, vamos juntar essas ideias aqui por hora. Tá cheio de israelense, tá cheio de judeu que é completamente a favor da independência do Estado palestino e da capacidade dos palestinos se organizarem politicamente. Tá cheio de palestino que não é inimigo de judeus e de israelenses. A gente não pode permitir com que aconteça o que o Freud colocou lá atrás, que essa diferença entre líderes e liderados, que essa diferença, que essa desigualdade de um pequeno grupo para toda uma nação, para todo um povo, contamine as nossas ideias, fazendo com que a gente tenha uma perda cultural. E isso faça com que se instale um véu diante dos nossos olhos e a gente não seja mais capaz de perceber que a saída para a guerra é a promoção da cultura, é a promoção da comunicação. O que eu quero fazer aqui é tomar esse vídeo como uma abertura. O que eu quero é fazer essa leitura do Freud aqui como abertura de um conjunto de vídeos que eu vou fazer, que a gente vai fazer aqui no Cultura Crítica, sobre a questão da guerra. Em próximos vídeos desse canal, numa série de vídeos, acredito que mais 2 ou 3, vamos ver como é que eu resolvo essas questões, eu quero trazer elementos para a gente pensar a questão de Israel e a questão de Palestina. Eu não sou especialista nisso, apesar da minha formação historiográfica, não sou especialista nessas áreas, mas trazer alguns elementos para a gente entender como se constrói essa região politicamente. E esse é o intuito, de trazer elementos de reflexão cultural para que a gente possa limpar os mal-entendidos, porque a guerra que a gente está vendo lá fora está sendo transplantada, está sendo espelhada para cá, para que os conflitos lá de fora gerem conflitos aqui, e esses conflitos aqui servem a grupos políticos. Especialmente serve ao grupo político da extrema-direita que busca pautar as questões sobre brasilidade, sobre política brasileira. Então fica aqui esse convite. Eu acho que o texto de Freud é uma ótima abertura para a gente entender as questões que envolvem a nossa política contemporânea e as questões que envolvem a guerra atual entre o Estado de Israel e o nascente Estado da Palestina. Meu objetivo aqui não é promover conflito, muito pelo contrário, abrir para debate. Por favor, contribua com o canal, participe, deixe aqui a sua sugestão, escreva aqui embaixo o que você pensa do tema. Seja educado, porque aqui nós estamos para promover a cultura, promover o amor, a civilização, e não o ódio e não a destruição. Então, por favor, seja educado. Não se esqueça de contribuir aqui. Eu vou deixar no cantinho da tela, né? Vim deixando aqui o Pix para você fazer uma contribuição, tá? Não se esqueça de seguir o nosso canal, tá? Aqui o Cultura Crítica. Muita gente está assistindo os nossos vídeos, mas não é inscrito, então se inscreva.
siga o nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like, tá? E também, se possível, não se esqueça de colaborar com o Pix, que está na chave aqui no cantinho, né? E a nossa chave Pix de e-mail, que é culturacrítica@yahoo.com. Deixa a sua opinião, participe, deixa seu like. Tamo junto. Espero que você tenha gostado. Essa é a primeira contribuição que eu deixo para a gente refletir na guerra. A gente tem também outras linhas de atuação aqui no canal. A gente vai continuar discutindo a questão da teoria literária, a gente vai continuar discutindo literatura pop contemporânea. A gente não abandonou nada. Por enquanto, trazer a questão da guerra é algo muito importante, eu acho, para a gente pensar um pouco como nós estamos nos afetando pelo mundo que nos afeta. É hora de pensar um pouquinho esse circuito de afetos. Eu sou Fábio Casemiro e esse é o nosso canal Cultura Crítica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Valeu!